Opa, bom dia. Iniciando mais um Café da Terça. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse nosso encontro semanal e matinal, porque é sempre pela manhã, nas terças, é sempre muito agradável, né? Além da alegria de poder tirar um dedo de prosa com meu colega, não apenas de apresentação de programa, somos companheiros, somos amigos de muito tempo já, viemos de uma mesma tradição, né, de movimento. Bom dia, Giovanil. Bom dia, tô todo assanhado. Eu quero lhe dizer que há pouco eu entrei, e aí foi ótimo, porque eu estava conversando, acho que Enfim, isso aí. o Alisson, a Meire, o Neto, alguns que tinham Legal. entrado, e eu Aham. conversando e disse, vixe, eu acho que o Giovanil, deixa eu ver aqui o que é que houve. Aí deu uma escapulida para ir lá te cutucar. Mas faz parte, a gente, na verdade, É estava. que eu tava querendo depois comentar, se a gente tiver tempo, Rony, no finalzinho, sobre a pesquisa XP e TESP XP que saiu, falando até da questão eleitoral, da posição do Lula, de como é que está esse cenário eleitoral, mas a pesquisa Ah, tem um volume muito interessante de questões que vão além disso, né? E aí no final, se tiver tempo, eu peço para comentar, mas que porque bom. Isso quer dizer, então, que você, óbvio, distraído aí lendo isso, e isso. eu acho ótimo, porque, de certa maneira, no nosso bate-papo aqui, eu quero lhe invadir do meu universo de vereador, de certa maneira, porque essa semana a gente não começa uma semana igual às outras, não. Essa semana já anunciava alguns, alguns meses atrás, porque em fevereiro, né, nós também abril, o debate na Previdência, sobre a Previdência do servidor municipal iniciou. E de lá para cá, o agravamento das coisas da pandemia, a própria interação que a gente, de certa maneira, teve no primeiro momento, a partir da boa presença dos servidores, aí houve o toque de recolher, endureceu essa coisa do lockdown, as sessões estão no modelo remoto, mas justamente quero aqui lhe dizer que hoje, dia 6 de abril, a gente vai iniciar na terça-feira na Câmara Municipal, literalmente tratando da mensagem do prefeito Sarto, que mudará, para além de letras no papel, como as leis parecem ser, essa daí, na verdade, vai interferir sim e mudar muita coisa na vida de milhares de fortalezenses. Falo dos servidores públicos do nosso município, que justamente terão as novas regras da sua aposentadoria estabelecidas. Quero só lembrar, de certa maneira, você está aparecendo também aqueles professores, nós somos professores, mas o povo do ensino infantil sempre usa muito esses papéis para fazer seus cartazes, né? Nós também usamos, mas eu vi aí que voou aí atrás, né? É, Estava aí, mas tá, é, tá solto aqui. certo. A gente, para se organizar, sempre temos o nosso quadro em casa, né? Para poder colocar nossas coisas. Mas, Giovanil, rapaz, o que dizer, até para informar os nossos seguidores, né? Que muitos, inclusive alguns são servidores, aqui acolá me dão conta, né? Que acompanham o nosso Café da Terça. Legal. E aí eu dizer que na semana que terminou março, justamente durante todo o mês de fevereiro, a gente veio enfrentando com muita resistência e apoio dos servidores, primeiro, a revogação dos direitos que estavam conquistados na lei orgânica, né? E foi todo aquele debate entre mortos e feridos, a gente arrancou. Não foi o governo que negociou, não. Nós arrancamos do governo, né? Ele cedeu, manteve, inclusive, algumas coisas, não revogou tudo,
e apontando justamente que mandará, nessa lei complementar que está vigorando, justamente as conquistas que a gente queria estabelecer. Mas já é muito importante deixar claro, Giovanil, para as pessoas entenderem, que o que estava desenhado na lei orgânica, né, do município agora veio como lei complementar. Isso já é uma derrota para Sim. os servidores. Mudou o Porque status você, da lei, da o legislação. status da lei. A lei orgânica é a nossa Constituição Municipal. Você que foi vereador sabe que quando se trata de mexer na lei orgânica tem que ter um quórum qualificado, Exato. 29 votos. Diferente justamente da lei enviada agora, no fim de março, que como no Bloco de Esquerda eu sou o que faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, solicitei naturalmente o pedido de vistas dessa matéria no dia 29 de março. Ela, portanto, não foi para a pauta daquela sessão do dia 30, do dia 29 nem do dia 30, e hoje a Comissão de Constituição e Justiça já está convocada, onde eu deverei devolver formalmente o meu pedido de vistas. É óbvio que eu vou, respeitando o regimento, devolver o projeto. E, não por acaso, essa reunião é agora às 9, para quê? Para que na sessão das 10 esse projeto já possa estar em pauta. Essa é a lei complementar, né, que chegou por mensagem prefeitural e que justamente vai se transformar nas novas regras da Previdência do município. Só para vocês entenderem, uma vez estando na pauta de hoje, como já tem várias emendas, viu, Giovanil? Essa matéria vai receber muitas emendas. Nós mesmos, vereadores do Bloco de Esquerda, os 3 do PT, do PSOL, e também outros vereadores, até na bancada do PDT, a vereadora Ana Paula, que depois eu quero lhe perguntar um pouco, você que de fora vai acompanhando, como é que você está vendo, e todos que estão acompanhando, mas a própria movimentação na bancada da base já demonstra que o governo atropelou tudo, né? Não apresentou, não debateu nem com eles, muito menos com os servidores, que é o que mais nos deixa indignados. Uma matéria dessa monta, se a gente lembrar como ocorreu em todo canto, no próprio Congresso Federal, a gente houve um debate, a sociedade pautou. Bom, mas a verdade é que como é que a gente, quero conversar com você, de como é que a gente acha que essa coisa vai acontecer. Porque a matéria vai para a pauta, irá imediatamente voltar para as comissões, porque tem emendas, e é isso que eu estava lhe dizendo, emendas nossas, do Bloco de Esquerda, emenda de vereadores da própria Que na verdade base. essas emendas, o que eu estou entendendo, Rony, são aquelas que o movimento dos servidores, né, das várias representações dos servidores, estão se fazendo representar através de você e dos demais parlamentares de esquerda na Câmara, né? Porque nesse período não tem nem como exercer pressão, né? Exatamente. Aliás, ontem, eu só lembrando, você foi em cima, né? Normalmente, em épocas diferentes, que os vereadores pudessem estar no olho, conversando, se apresentando, é óbvio que eles já teriam que ter vereadores para fazer a emenda. Mas nesse caso, você está corretíssimo. Ainda ontem a gente teve e tem tido as lives. Ontem houve o vereador Guilherme conversando com os sindicatos, a Ana Célia do Sindifor, a Ana Cristina do Sindiute, o Luiz Cláudio dos agentes sanitaristas, e justamente o vereador Guilherme revelava que estava atendendo na apresentação de emendas, demandas vindas dos sindicatos, assim como eu, que conversei também não apenas com as diretorias. Eu acho muito interessante, eu estou apresentando algumas emendas que foram resultado de conversa com servidores. Que você vê, né? E isso é muito curioso, porque de fato, aqui aproveito para agradecer a professora Nirvana, que me alertou desde o início de algumas questões relacionadas à regra de transição, porque a vida deles, e quando eu falo dela, que falou da preocupação, era lembrando de que não era justo, que era muita maldade
você pegar alguns Verdade. servidores que estão em vias de se aposentar e da maneira como agora isso, sabe? Alguém que estava aí, e que não era nem um favor, era o direito adquirido de poder se aposentar breve. E agora estamos falando de pessoas que vão dobrar o tempo, né, por essas regras, ou até mais, se a gente não conseguir modificar. Então, as emendas serão justamente isso, resultados da colaboração dos sindicatos, dos servidores, que são os mais diretamente implicados nessa lei, e os vereadores não fazem favor, é nosso dever de poder se colocar nessa disposição. Eu sei também, ontem houve essa live do Guilherme, hoje nós vamos fazer uma à noite, Giovanni, conversando sobre os impactos do que essa reforma está propondo e que Que vai. horas, Rony? Hoje, às 18h30, né, nós vamos conversar justamente com o representante do Sindifor, a companheira Nedina, a representante também do Sindiúte, a companheira Gardênia Baima, e eu convidei o professor Alfredo Pessoa, que é professor da Universidade Federal do Ceará, economista, uma pessoa muito, muito experiente, que eu quero também, como maneira didática, da gente poder, inclusive, informar bem aos servidores, à cidade, o que é que representa, né, essa reforma, quais os impactos dela na vida do cidadão. Mas são esses informes daqui, e que óbvio que você que acompanha sempre, né, você quando esteve aqui na Câmara sempre foi na condição de ser servidor público, alguém que colocou-se sempre em favor dessa defesa, né, e não é Claro. diferente agora com o meu mandato, com o do Guilherme, com o da Larissa, com os mandatos dos vereadores do PSOL, o Gabriel e o nosso cara, né, que são co-vereadoras, a Adriana, a Luísa e a Lila. E também, bom, isso é bom que a gente diga, a gente conseguiu, nessa movimentação, trazer, inclusive, da própria base, a vereadora Ana Paula, nesse movimento, a direita representada na bancada do PROS se dividiu, né? Teve alguns que inclusive estão nesse movimento com a gente, né? Contra a reforma, impondo um nível de disputa na Câmara que a gente consiga, quem sabe, que esse é o nosso propósito. Há dois movimentos hoje que a gente tem o dever de fazer. Para dentro da Câmara, no sentido do que o regimento permite, não tem nada de absurdo, é um direito nosso pedir vistas da matéria, tem um Claro. propósito, é de que a gente vá chamando para reflexão os outros vereadores que são da base, porque o prefeito tem uma maioria realmente que pode aprovar essa matéria, como eu já lhe disse, não sendo mais lei orgânica, não precisa do quórum Isso. qualificado, é apenas 22 votos. E a gente Rony, acha que vai conseguir sensibilizar alguns para conseguir melhorar. Por exemplo, regra de transição, que é o que essa colega a Nirvana propôs e que eu fiz uma emenda nesse sentido. Essa questão da alíquota, que você sabe que agora vai de 14% para todo mundo. E com um detalhe, o nosso aposentado vai ser tributado e o nosso servidor da ativa, que paga 11, vai pagar 14, ele vai se aposentar e não vai parar de contribuir. Ele vai ficar contribuindo até o fim da vida. Né? Então, bom, são essas mudanças que essa semana a eu gente queria inicia. só te perguntar mais uma coisa, Rony, assim, porque o grande desafio no momento desse é como que os servidores, os movimentos, as representações, os sindicatos e mesmo a bancada, né, de esquerda, a bancada de oposição, como que esses parlamentares conseguem incidir, né, para o diálogo, influenciar e até mesmo tensionar, pressionar mesmo alguns parlamentares com relação à sua posição e o seu voto nesses processos, né? Como é que está isso? Porque a Câmara continua em sessões virtuais, né? Vai Uhum. alterar isso? Isso depende dos decretos? Como é que está essa situação? Porque é óbvio que as atividades virtuais, né? Eu estou vendo muitos colegas postarem nas redes sociais, né? Pressão, esclarecendo e
cobrando uma posição dos vereadores diferente em relação à proposta do executivo, do prefeito, mas a gente sabe que nada como o cara a cara, né? Olho no olho, né? Como Sim, é que tá sim, sim, isso? sim. Nós conseguimos, inclusive no mês de fevereiro, porque já vivíamos aquela tensão do aumento dos números, e já havia naquele momento a intenção de colocar a Câmara no formato virtual, né? No entanto, o que se colocava naquele momento era um cenário que para o governo seria o mais cômodo, né? Porque uma legislatura nova de alguns vereadores que estão iniciando, que tem a relação, é legítimo, com o governo, e que justamente a matéria sendo remota, eles sequer sofreriam, no bom sentido, a presença do diálogo que os sindicatos querem estar fazendo e que têm direito de fazer por conta do governo, inclusive, não ter feito a negociação. O governo assumiu em janeiro, no início de fevereiro já mandou essa matéria sem ter tido uma roda de diálogo. Mas, só para lhe lembrar, e que você corretamente perguntou, naquele momento, nós conseguimos, na casa, internamente, deixar claro que matérias como essa, que trata de direito previdenciário, deveria até ser, na possibilidade que estava dada, do vereador participar, não no plenário, mas o que estava colocado era a possibilidade de estar no gabinete. Mas era tudo no ambiente da Câmara. E era legítimo, porque nós não fazemos com isso nenhum favor. Nós somos representantes do povo. E esse povo, que é servidor, tem todo o direito de ter ido, como foi a Câmara, expressar, se manifestar, dialogar, buscar na relação. É verdade que isso foi possível até o início de março. Com o endurecimento dos números, e aí óbvio que ninguém vai ser negacionista, estúpido de negar, a gente precisou aceitar as sessões remotas. E o governo, aí você está me perguntando, do ponto de vista do decreto do governo, vai até dia 12, podendo normalizar um retorno até da presença na Câmara na próxima semana. É por essa razão que talvez a gente... Faltam 6 dias, né? Faltam 6 dias. É por essa razão que provavelmente, eu não tenho dúvida, é bem capaz desse governo aproveitar esse modelo, esse formato remoto, porque não há pressão, como você lembrava, nada substitui o olho no olho, né? No sentido de que os vereadores possam ser procurados pela presença de servidores. Eu tenho para mim que talvez a estratégia, nesse momento do governo, é tentar aprovar essa matéria antes do retorno ou antes do fim deste decreto do governador, porque nós queremos lembrar que na Câmara o que ficou acordado é que matérias como a lei orgânica ou matérias muito importantes como esta da reforma da Previdência teria que se dar no ambiente da Câmara. Estava previsto que em caso de lockdown não, mas não sendo, era isso. Então, realmente você cantou aí meio que a bola, né? O movimento do governo talvez seja esse de correr. E nós, legitimamente, como você estava perguntando, as emendas, eu apresentei 13 emendas, que já estão devidamente formalizadas. São resultados da nossa interação com os servidores, com as entidades. O vereador Guilherme, ainda ontem, anunciava na live que estava apresentando as emendas solicitadas pelo Sindiúte, pelo Sindifor, pelo Sindicato dos Agentes Sanitaristas. E assim foi também, acho que com outros vereadores, né? A vereadora Ana Paula, que é enfermeira, que tem uma relação com os servidores da saúde. E pra você ter uma ideia, eu fico me lembrando do quanto essa reforma já é esdrúxula por se dar nesse momento, nós exato. nos deparamos, quando eu digo nós, os servidores. Tem servidores que estão perdendo familiares, ou alguns deles até a própria saúde, porque são acometidos, foram contagiados pelo vírus, estão se recuperando, e além de toda essa dor, desse momento tão sombrio, tão difícil, ainda estão sofrendo a retirada de direitos
que não, o que é que eu vou dizer, né? Senão que é um momento, no mínimo, para ser generoso, inoportuno para ter se proposto essa reforma. Mas é isso, é a vida que segue, nós estamos dando combate, não queremos deixar de lembrar que os sindicatos são muito importantes, estão fazendo a sua movimentação, viu, Giovanil? Nas redes sociais, Estou eu acompanhando. recebo, eu mesmo como parlamentar recebo muitas mensagens, eu vejo que quando tem live ou alguma coisa do que o prefeito está presente, eles estão lá se manifestando, então a cidade deve acompanhar, isso não diz respeito apenas ao servidor do ponto de vista corporativo. Quando uma reforma dessa atinge os servidores, está atingindo os serviços públicos, porque são esses serviços que são oferecidos por esses trabalhadores, homens e mulheres, que são guardas municipais, que são professores e professoras, que são técnicas de enfermagem, enfermeiros, servidores de toda ordem, né? Garis. Bom, é realmente uma matéria muito que não pode passar de dar percebida. Toda a cidade precisa acompanhar, precisa inclusive se somar ao esforço de cobrar que o governo, a bem da cidade, faça o ajuste, como eles têm dito que tem que fazer, por conta da questão atuarial, mas nós estamos na defesa, na resistência, na luta em favor dos direitos dos servidores para reduzir os danos do que essa mensagem já propõe, já aponta da maneira como ela está. Se ela for aprovada como está, é muita maldade contra os servidores. É isso. Pois seguir aí essa luta, né? Que é uma luta difícil, mas é muito importante. Porque, no final das contas, a garantia de uma estrutura de serviço público, o grande beneficiado é a população. Né? Você imagina, por exemplo, o que seria o Brasil com todo esse desgoverno, com toda essa maldade que vem aí de cima, né, do governo federal. Imagina se não fossem os servidores públicos do Sistema Único de Saúde, do SUS. Né? Seria inimaginável, eu não consigo imaginar o que seria. Então, a importância de nós termos, diferente do que alguns falam, né, de um Estado mínimo, de um Estado enxuto, que, na verdade, e aí é uma coisa até que passa um pouco pelas minhas pesquisas, meus interesses mais recentes, né, Rony? As pessoas falam de Estado mínimo na área social, na área da educação, na área da saúde, tá certo? Do serviço social, mas o pessoal quer Estado máximo na área penal. Você vê que os salários do judiciário são salários elevadíssimos, né? Ninguém quer mexer nisso. E é uma lógica realmente de ampliar o Estado penal e de reduzir o Estado social. Eu queria aproveitar aqui para interagir. Acho que o Rubinho deu um alô para a gente, estava lembrando. Foi lá no início, é verdade. Aliás, hoje tem muita gente participando aqui, que legal, né? Muito obrigado aí. O vídeo depois vai ficar disponível, né, Rony, nas plataformas sociais, tanto do Rony como minha. Então, depois, quem não viu direitinho desde o início, vai lá e confere que tá. O Rony deu muitas informações importantes com relação ao processo na Câmara da reforma previdenciária, né? E só para interagir com o Rubinho está lembrando da importância da gente defender justamente direitos que a lei orgânica já consagrava para os servidores que têm filhos com deficiência, e que justamente o Rubinho está lembrando de que a gente possa, é isso que ele está dizendo, é preciso garantir que as pessoas que têm dependentes com deficiência não percam nenhum direito, né? Nesse sentido, o Rubinho corretamente está fazendo um alerta de que tem pautado muito também o debate. Eu quero, para terminar esse assunto, aliás, dizer o Rubinho é um grande lutador social da nossa cidade, do nosso estado. Né? O pessoal possa seguir ele aí também, né? O Rubinho Liares Oficial, tá certo, gente? É um companheiro muito dedicado à causa das pessoas com deficiência, é um grande lutador, um grande guerreiro, uma pessoa que tem dado sempre uma contribuição muito importante às lutas sociais da nossa cidade e do nosso povo. Giovanni, só para terminar esse assunto da Previdência, que eu quero também lhe ouvir, eu fiquei curioso, espero que você tenha lido um pouco sobre as pesquisas, porque, querendo ou não,
essa questão envolvendo, acho que a pesquisa envolve essa história da É, disputa para 2022, e 22, e desde as decisões últimas também, mas tem envolvendo. outras informações muito interessantes, porque eu fui ler diretamente o relatório da pesquisa, eu não fui ler Pois da eu quero lhe imprensa. ouvir. Eu quero antes só dizer que, justamente nesse desenho da reforma da Previdência, Sim. está sendo criado um plano geral de custeio. E dentro desse plano vai Hum, ser justamente um plano de custeio previdenciário que vai fazer referência muito aos direitos gerais de quem estava no serviço público até essa lei complementar. E, hum. obviamente, já vai criar um outro plano, porque, de fato, com as mudanças são tão duras, que se criou um outro fundo, né, para poder pensar os servidores que vão entrar, né? Porque esses, pior do que os que já estão, vão realmente experimentar novas regras em todos os sentidos. Os que já estão, tem aí uma regra de transição, tem algumas coisas que possa ver. Mas eu queria justamente lembrar que nesse debate do plano do fundo previdenciário, Hum. a gente tem feito um estudo, e não é uma matéria fácil, para poder, com capacidade, representar os interesses dos servidores, certo? Então, sigam acompanhando as sessões da Câmara, hoje a partir de 10 horas, a semana toda, acompanhe, interaja, cobre do seu vereador, que se posicione em favor do que é justo, né? Se é verdade que o Estado brasileiro precisa fazer seus ajustes, não é justo que só se faça às custas da retirada de direitos dos servidores. Não é correto que apenas essa conta seja paga por um lado da sociedade, que é Que é o lado justamente mais os fraco, né, trabalhadores, Rony? que é o lado mais fraco. Mas, vamos aqui aproveitar para falando aí dessa questão aí da pesquisa. Diga lá. Vamos lá. Não, ontem eu vi, assim, rapidamente na imprensa que tinha saído uma nova pesquisa falando de eleição, segundo turno, posicionava os nomes que estão aí no jogo, entre eles o Ciro, o Lula, o Huck, o Moro, enfim, todos eles, mas que colocava que pela primeira vez o Lula ultrapassava numericamente o Bolsonaro. Primeiro e segundo turno já, garantia a vitória do Lula, né? E, portanto, Uhum. uma retomada do país, né? Numa lógica de inclusão social, etc. Mas eu fui ver, porque também não teve tanta notícia assim nas grandes empresas de comunicação privada, né? O Globo, o Estadão, esses grandes jornalões da imprensa comercial não tinham dado destaque à notícia, né? Mas eu fui atrás de ver a própria pesquisa, né? O próprio relatório da pesquisa, que foi feito pela XP Investimentos, através em conjunto, em parceria com o IPESP. Pois bem, o relatório, a pesquisa, ela se dedicou a 4 pontos centrais, Rony. Entender um pouco a política nacional, então, alguns indicadores sobre a política nacional. O segundo grupo de perguntas do questionário se dedicou a pensar um pouco a questão da como a percepção social está em torno da conjuntura e coronavírus, então perpassando um pouco esse cenário de conjuntura e da questão sanitária. O terceiro ponto, falando um pouco sobre personalidades da política, tentando entender nesse jogo, porque você sabe que a direita ela está procurando constituir um nome que possa a Uhum. chamada a chamada terceira via, né? Tentando avançar nesse sentido. Então eles estão, essa pesquisa também dá um pouco o panorama dessa questão da percepção das pessoas entrevistadas em relação às personalidades que poderiam ser, vamos dizer assim, chamadas ou elevadas ao debate eleitoral. E por último, o debate eleitoral. Então são 4 pontos: política nacional, conjuntura e coronavírus, personalidades na política e a questão eleitoral. É óbvio que o que está na mídia é mais a questão eleitoral, né? Mas tem algumas coisas interessantes que merecem um destaque. O que eu começaria destacando diz respeito à pesquisa sobre a avaliação do governo, porque a população começa a se dar conta, a se perceber que, de fato, os erros gravíssimos desse governo não só na situação da pandemia, certamente isso aí é um dos fatores que tem agravado muito a situação, mas em todas as áreas, né? Em educação, o que esse governo fez em educação se não destruir?
né? E em meio ambiente, o Brasil hoje é um par internacional, não só pela questão sanitária, né? Mas por toda a condução da política externa ambiental. Você vê que os países estavam cobrando que o Brasil pudesse diminuir a devastação na Amazônia. Então, é toda uma agenda que esse governo implementa de destruição, como ele, aliás, tinha anunciado já no início do seu governo, naquele evento lá nos Estados Unidos. Mas a pesquisa vai revelar o seguinte, certo? Que desde dezembro do ano passado, há uma tendência, uma curva, tá certo? Que vai indicando que a população começa a se dar conta de que o governo não é bom. E aí, ruim e péssimo vai só aumentando desde então. E a avaliação de bom e ótimo caindo vertiginosamente. Exatamente o movimento oposto. Tá certo? Então, para você ter ideia, 48% dos entrevistados disseram que o governo é ruim e péssimo. Não é? Contra 27% que dizem que o governo é ótimo e bom. Então, ele está somando os grupos. Porque na pesquisa você divide, né? Ótimo, bom, regular. E aí, ruim. Juntando esses dois grupos que expressam, né, uma polarização de opinião, esse é o quadro. Mas o que é mais interessante do gráfico que é apresentado é uma tendência. Porque em estatística isso é muito importante, né? Porque é como se fosse um efeito dominó, uma onda que tende a se manter. Lógico que tudo isso pode mudar, mas a tendência, quando você tem um movimento de longos períodos que a coisa vai caindo, a avaliação vai caindo, a tendência é que ela continue caindo. E a gente não percebe mudança que possa indicar uma melhoria nessa avaliação da população, né? Então, que bom que a população começa a acordar, né? E que a gente vai ter uma oportunidade já de mudar esse governo. O ideal é que a gente pudesse mudar já, com o impeachment. E isso não seria interessante, se for pensar, o pessoal falar, porque na lógica da esquerda quer tirar o Bolsonaro. Não, para a esquerda, Bolsonaro ou Mourão, que é o vice, que é quem assume no caso do impeachment, não altera o quadro político eleitoral. Para nós vai continuar lá, vai continuar os militares lá e tudo. Mas o que nos coloca em prioridade, antes de qualquer debate de interesse eleitoral, é a questão das vidas, né, que estão. E quantas pessoas a gente não perdeu nesse período que poderiam ter sido mortes evitadas se tivesse a vacinação lá atrás, quando ele se negou a dar encaminhamento, né, Rony? Exato. O presidente da República... E aí vem outros dados, o grande líder... estourado. É verdade. Diz. Aliás, eu estava só lembrando, em regra geral, que espera-se de um presidente da República em qualquer país do mundo que ele fosse o comandante natural junto com as demais autoridades. Mas aqui o nosso atrapalhou. É por isso que, quando a gente vê essa situação envolvendo a pesquisa, revela pelo menos que as pessoas estão percebendo o quanto foi um desserviço a postura do maior cargo da República, e que isso não é por acaso, isso não é à toa. As pessoas têm que aprender, a gente precisa perceber as coisas para ter, como cidadão, o exercício correto da gente perceber, porque quem se torna presidente da República representa todos os brasileiros. E a gente esperava, de quem ocupasse essa cadeira, uma posição que fosse mais republicana, como se espera, que não representasse apenas os seus interesses, as suas opiniões. E aí, se a pesquisa começa a revelar que os brasileiros começam a perceber se há essa tendência, porque de fato até um dia desse, não é que a gente queira torcer contra nunca o nosso país, mas o brasileiro é muito disto, né, de ficar passando pano, porque deixa ver e tal, mas está aí. A que ponto chegamos? O presidente, pelas suas posturas negacionistas, causou muito mal na condução da pandemia, que não seria a favor de nenhum líder, um dever enfrentar com apoio de tudo, da ciência, dos governadores, de todos os demais parceiros da sociedade, né? Mas, Giovanil, eu vou realmente... Mas eu vou trazer na próxima terça, porque é um dado muito interessante, né? Porque, veja, só para encerrar, o outro gráfico já coloca 60% de desaprovação. Então, 60% é realmente um recorde, e a coisa só vem com a tendência de ampliar. Então, na próxima terça, Rony, a gente poderia detalhar melhor, não só essa avaliação, mas todas as outras que a pesquisa traz, que eu acho interessante. Pode, porque também, como começamos o programa, eu anunciei que tem justamente agora, 9 horas, da reunião. E aí eu vou, então, seguir para lá.
Beleza. Meu companheiro, até a próxima terça. Tá aqui minha xícara. Hoje não tem nada, tá vazio. Aqui tá só fazendo o efeito, né? Olha, um Mas beijo estamos bem grande, aqui. Outro um maior. abraço para os nossos seguidores, a Muita Silvana gente hoje Xavier, acompanhou, né? a Silvana, que sempre acompanha, né, gente? Até a próxima terça. Um Até a abraço, próxima. Tchau, bom tchau. Boa dia. semana. Tudo de bom.